Olá, boa tarde. Bom, para quem não me conhece, eu sou Mercedes, eu sou mentora de planejamento intuitivo para empreendedoras criativas, para pequenos negócios. E hoje eu estou aqui para trazer a Lucila. Ela é a minha amiga e ela é uma profissional especialista em varejo. E eu vou colocar ela aqui. Vamos ver se ela já entra. Vocês estão me escutando bem? Oi, Adri, bom te ver aqui. Oi, Lu, Ah, Mé, tudo bem? Tudo bom? aqui o pessoal, Estão entrando, né? pouco, vamos, Uhum, muito bom. a E- introdução inicial aí. eu estava começando um pouquinho, né, de me introduzir um pouquinho, contar o que eu estou fazendo, para quem não me conhece, para quem me conhece um pouco. E acho que agora você também depois pode se introduzir, apresentar o teu trabalho e o que foi esta semana, né? Esse webinar que você organizou e participou aí com tanta vontade, com tanto trabalho, né? De fundo, de bastidores, que a gente sabe como é importante, né? Não aparece, mas é o que faz acontecer, né? Olha aí, a Flávia tá aí, a Valéria, oi, vamos lá. Então, Lu, eu estava contando, né, que é o meu trabalho da mentoria de planejamento intuitivo, perdão, para empreendedoras. E eu achei super interessante a gente trazer a tua experiência com varejo, né, com essa visão internacional que você tem agora também com acesso às faculdades, né, na Itália, e contar um pouco para as pessoas que esses movimentos que estão vindo de fora e que também estão aqui, né? A sustentabilidade é um movimento atual, mundial e que a Isso. gente acelerou, mas trazer isso para o nosso universo, né? Para os negócios pequenos, os negócios feitos por mulheres, que às vezes sou eu, empreendedora, a gente faz tudo, né? E como a gente consegue aplicar o que a gente vê em empresas tão grandes como a gente viu lá, né, a Havaianas, a CIA e tal, e trazer isso para o nosso universo. Então, conta um pouquinho aí você e a gente vai aprofundando na medida que a gente vai melhorando a nossa conversa. Somos amigas há já tantos anos, né, Mé? Que não é Nossa, é nem todo verdade! ano, né? Que Desde que delícia poder fazer isso com você, né? Agora, muito bom misturar nossos trabalhos, né? alegria muito grande, porque você me inspira bastante também, como empreendedora, que sempre foi a vida inteira, empresária, enfim, agora podendo ajudar outras pessoas a se organizarem, a se planejarem, é muito importante. Bom, eu sou arquiteta, né, de formação, venho da área da arquitetura, mas na verdade o varejo sempre me estimulou bastante através de projetos de varejo. Eu pude sempre estar envolvida aí nas operações, né, de como é que o varejo é rico e como é que ele tem meandros tão incríveis, né? Como conhecer o consumidor é tão importante, como conhecer de produto, né? Quer dizer, é toda uma teia de coisas, né, que formam o varejo, não é uma matéria ou outra só. E essa parte do varejo marketing, do visual merchandising, ela depois se complementou muito com o meu trabalho e a minha visão de arquiteta, de espaços, de Sim. possibilidades, enfim. E a questão da moda e a beleza sempre permearam aí a minha jornada em grandes empresas que eu passei. Então, eu na verdade, aprendi muito dessa área que eu trabalho, que é o retail design, enfim, que é o planejamento estratégico mais de espaços, através de empresas de moda e beleza. Então, Sim. fiquei muito próxima da moda de alguma forma, né? De uma coisa mais estética, né? E de entender um pouco, porque a gente sempre brinca.
se dá certo com moda, dá certo com outras coisas. É sempre muito difícil. Você trabalhou muito tempo também, né, com acessórios, né, com, Sim, sabe como a moda ela ela é é dura. ela é Uhum. linda por um lado, mas ela muito volátil e você tem toda uma questão de coordenação de produtos muito mais intensa do que num supermercado, do que numa farmácia, enfim. Então você consegue ter aí um universo muito complexo na moda, né? Sim. Acabei me aproximando então um pouco da academia nos últimos anos, podendo também levar meu trabalho, né, do dia a dia, com projetos, enfim, para a academia, para os alunos e para estar mais perto desses alunos. E nessas andanças, acabei recuperando recentemente aí um pouco a minha origem italiana, né? A minha origem de família. Verdade. É. E uma paixão muito grande por tudo que a Itália representa em termos de arte, de beleza, de estética, enfim, da parte humana, né? Vamos dizer assim, Uhum. em termos até filosóficos, né? O berço da cultura e da arte, né? E comecei a pesquisar um pouco aí como é que esses empreendedores italianos também estão fazendo, né? Então, um evento que a Uhum. gente teve essa semana foi lá com a Santa Marcelina Moda, que é uma das maiores faculdades de moda do Brasil, né? E Sim. com a Poliarte, que é uma escola da região Marche, na Itália, uma região extremamente fabril, ela não é tão glamurosa, né, como Milão, né? Norte. Uhum. Tem alguns polos de moda importantes, né, na Itália, mas ela é muito pé no chão. Então, é bacana para tuas clientes, seguidoras, Sim. enfim, que têm pequenos negócios, porque a gente consegue fazer aí um paralelo muito bacana com isso. E a gente montou o evento. Tudo requer planejamento, você fala muito disso, né? É, eu insisto bastante, né? Que é a base de tudo, para tudo dar certo, né? Tudo dá certo. Na verdade, a minha mente de arquiteta me leva muito a ter já esse É planejamento, verdade. projeto, pensar na obra. Eu sempre Uhum. penso do dia da inauguração para trás, né? Então, isso me ajuda muito a fazer esses planejamentos, quer seja para qualquer coisa, né? E nós Uhum. idealizamos, então, esse evento, esse webinar, né? Porque logo veio a pandemia, né? Eu tive lá na Europa no começo do ano passado, antes da pandemia, eu vim com o último voo Eu praticamente. lembro. É. E Uhum. e nós começamos um relacionamento cultural muito rico, né? Começamos a pensar e entender um pouco como que a gente poderia trazer de bacana e como repensar um pouco a moda. É claro que num webinar você só põe o gostinho, né? E as pessoas fazem. Uhum. O importante é isso, fazer as pessoas pensarem, né? Fazer as pessoas Sim. se inspirarem e depois irem pesquisar, e depois pensarem, depois procurarem os profissionais. Então a gente pensou assim, poxa, vamos falar dos grandes, né? Vamos falar um pouco de experiências globais, né? Experiências de marcas globais. Então tivemos a ideia de trazer um pouco a Havaianas, né? Que é do Grupo Alpargatas, que é uma marca muito amada, né? No Brasil e Sim. muito preocupada também com esse futuro sustentável, não só pelo material em si dos produtos, mas também como é que ela vai se desenvolver como empresa, como é que ela vai falar com o consumidor no futuro, como é que ela vai organizar a sua produção. Então, a gente teve o prazer de falar com a diretora de inovação. Hoje, essa área de inovação dentro das empresas é muito importante, né? Importante. Uhum. Estratégia, muito importante. E o pessoal da TODS, né, na figura de um designer lá, que pôde também explicar muito para a gente como é que funciona, né? Quando você tem que fazer um projeto sustentável Sim. dentro de uma grande marca, como é que fica essa produção, né? O que vale a pena fazer? Fazer uma coleção cápsula
ir aos poucos, e porque o projeto de sustentabilidade ele não é fácil, não é fácil você tem um core, você tem um jeito de lidar e você, de repente, da noite para o dia, mudar tudo isso. Você sabe muito bem. E Né? também tem matérias-primas que não têm essa adaptabilidade para o que a gente faz, né? Você partir de um produto natural, né? Como ele colocava lá o couro, e transformar um produto com o mesmo conforto, com o mesmo acabamento, né? Com produtos sustentáveis, é um desafio. E também custa caro, né? As pessoas têm essa tendência a achar que o produto sustentável reciclado ele tem que ser mais em conta e é ao contrário, né? Exato, isso foram provocações que a gente foi tendo ao longo do caminho, né? Sim. E Uhum. será que o consumidor está realmente preparado para Pronto, né? Uhum. pagar mais, né? Para dar valor, né? Para esse produto sustentável? Aí a gente teve um outro bloco que foi muito interessante, então os globais, né? Depois a gente falou um pouco aí sobre os grandes e os pequenos se interrelacionando, né? Então o Instituto C&A, que faz um trabalho extraordinário. Eu trabalhei na C&A há muitos anos, tenho um orgulho muito grande da marca, principalmente aqui no Brasil. E eles hoje estão trabalhando aí com essas comunidades muito carentes, é uma realidade muito nossa, né? Mas que a Europa também começa a vivenciar isso um pouco através de tanta miscigenação e agora os refugiados, quer dizer, a gente está aí com situações muito novas, né, nesse sentido, para eles lá também, né? Então, a gente teve aí algumas comunidades, né, que foram apresentadas, como é que a moda está revolucionando o trabalho, A vida delas, né? em comunidades mais carentes aqui no Brasil, e a gente vê isso, acho fantástico a gente poder explorar esse glocal que a gente chama, a localidade, né? A gente poder ter orgulho também das nossas pequenas comunidades, explorar isso de forma positiva, fazendo colaborações, mesmo trazendo depois para os grandes negócios, né, o pequeno produtor, né? E do outro lado, uma malharia italiana que trabalha para os grandes, né? Então foi muito interessante ver também quais são as dores, né, de uma malharia extremamente preocupada com as técnicas, preocupada com essa questão do artesanal. O artesanal também estava permeando muito as nossas discussões, né? E sobreviver, né? Sobreviver hoje numa produção China, né? Numa coisa muito mais barata, né? E de larga escala. Então a gente discutiu bastante essa questão do preço, né? Mesmo, né? Da roupa. E de valorizar o local, né? O Made in Italy, o Made in Brasil, trazer isso para cima, né? Isso é valor, né? É valor do produto. Também, de qualquer forma, você paga mais esse produto de algum jeito, mas ele é super bem feito, super bem executado, né? Então, que valor que você dá também para esses pequenos produtores, né? Como é que eles sobrevivem, né? Nessa selva também de preços muito baratos e tudo. E aí vem muito de encontro, né, com uma coisa que a gente tem pensado muito. Agora, na pandemia, pensamos muito. Agora, você vê, achamos que estávamos já mais tranquilos, estamos de novo aqui em casa, né? E de novo olhando o nosso consumo, né, nossa forma de consumo, o nosso armário. Né? Saindo muito pouco, né? Então valorizando realmente o que é bom, o que é bem feito, é né? bom, o que é confortável, E o que né? tem qualidade. Acho que esse foi o grande lado, né? Quer dizer, os pequenos produtores, além de toda a técnica artesanal, e eles conseguem colocar mais isso em escala, é a produção talvez mais cara, mas de peças mais duráveis, né? Para você não ter tanto essa produção. Olhar a longevidade do produto, né? Também ele não é mais agora, ele não tem um tempo, né, para acabar. Ele dura mais, né? Exatamente, você poder comprar uma peça e você ter certeza que ela vai durar ali, talvez. Ela não é tão modal, né? Quer dizer, então a gente Isso. até um pouco isso. Falamos depois num terceiro bloco com
com 2 designers, eu chamei o bloco dos criativos, foram 3 blocos, né? Onde a gente teve o Alexandre Herkovich, que é um ícone nacional. O Alexandre tem um trabalho muito interessante. Ele trabalha bastante com upcycling, então super preocupado com essa questão de reutilizar as peças. Ok, eu vou comprar alguma coisa, mas que já foi usada, que eu posso estar reutilizando. E um designer italiano fazendo contraponto também lá, e que também faz esse trabalho, não igual do Alexandre, mas muito parecido com tecidos vintage, né? Com pesquisas de tecidos. Então, ali também pesquisar coisas bacanas e coisas sustentáveis e coisas que possam ser utilizadas. E as técnicas muito interessantes, né? A gente sabe de tingimentos naturais, de coisas Sim. Com plantas. plantas, então que aí nesse sentido aí da questão da sustentabilidade, você poder fazer essas pesquisas, né, e explorar um pouco isso. No pequeno é um pouco mais fácil, né, do que numa produção mais escala, né? Comentou bastante sobre isso, mas o quanto essas pesquisas são importantes também para o planeta, né? Para a gente poluir menos, para a gente usar coisas talvez um pouco mais naturais, enfim. Então foi muito interessante estar em contato aí com realidades tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão Próximas. ter uma sinergia bacana, trilhando novos caminhos aí através da moda. Poderia ser algum outro tema, mas a moda tem um pouco esse papel, né, de ser um grande transformador de sociedade, né? Ela sempre foi um pouco um grande transformador, né, de sociedade. Então esse foi o evento aí da semana. Com muito orgulho a gente teve discussões boas ali. Foi muito interessante, foi muito legal. E assim, o que eu quis movimentar e trazer é isso, é essa reflexão de tudo que eles fazem grande lá fora, né? Para a nossa realidade, né? Para o que a gente pode fazer. Então, até pensando nesse caso aí dessa comunidade, dessas comunidades, né, que a CIA trabalha, o pequeno empreendedor aqui, o artesão, ele pode também desenvolver o trabalho dele junto a essas comunidades, porque elas já estão treinadas, elas já estão preparadas, né? Então, também criar pontes entre o grande, produtor grande e o pequeno, utilizando o mesmo ambiente, né? Então, são reflexões que a gente pode pensar com criatividade como que pode fazer acontecer. Porque, com certeza, eu acho que o que a gente está vivendo é um movimento rápido, né? E que, ao mesmo tempo, essa geração que está vindo, que está consumindo, também está buscando isso, né? Entender, comprar e viver de uma forma mais sustentável, né? Exato, a sustentabilidade, como eu falei, ela não está só nos materiais, né? Ela está também na forma como você se relaciona com toda essa cadeia, né? Isso. Isso é bacana para falar até para suas pequenas empreendedoras e que têm Sim. essa dificuldade toda, né? Às vezes de impostos, de como se organizar, enfim. Claro. Você faz o processo todo ser sustentável de algum jeito, né? Financeiramente, economicamente, em forma de planejamento, né? De produto, enfim, e você acaba tocando para frente. E na minha, pensando assim, fazendo, você me perguntou bastante, diz que é uma pergunta bastante frequente aí das suas Os meus clientes. clientes, enfim, é, da questão de como trazer isso, né? Às vezes para um produto ou para um serviço, né? E eu digo, o que eu penso também desse pequeno é um pouco que a gente conversou bastante sobre isso, né? Que os detalhes fazem muito a diferença. A gente sabe o quanto é caro você produzir uma embalagem, né? Mais elaborada, ou você ter ali alguma coisa aí que dá suporte para o teu produto, né?
Mas veja, a gente está de novo aqui, está de novo na base do delivery, né? É, Quanto isso é relevante, né? O quanto isso importa para o seu cliente. De novo, a gente conversou bastante ano passado, tivemos muitas reflexões aí na nossa área e o quanto que realmente faz sentido para o consumidor o produto e a marca contar uma história e essa história ser consistente em vários detalhes, não só no produto, né? No atendimento, na embalagem, exato. né? Uhum. Então, o que eu acho que No diria propósito, né? Ela tem que estar alinhada com toda a história e com as crenças, né, dela, porque se é só uma parte, em algum momento ela está desconectada, né, da realidade ou daquilo que, ou daquela comunidade que ela pretende servir, né? ela se baseia só em preço, só numa Uhum. Num outro. pilar, né? Primeiro, Uhum. profundamente, né, o seu consumidor, né? Isso é base realmente. Isso foi falado tanto em tantas lives o ano passado, em tantas discussões, em tantos fóruns diferentes, né? Mas acho que tanto esse fórum que a gente participou essa semana, quanto também o que tanto que nós falamos e quantos varejistas atendemos aí o ano passado em relação a isso, Uhum. conhecer muito bem, né? Para quem que eu estou produzindo, qual é o meu público, o que que ele quer Isso. ouvir, o que que ele quer comprar, obviamente, que produto que faz sentido, mas qual é a história, né, que ele quer ouvir, né? E a gente no nosso trabalho trabalha bastante com o storytelling, na verdade, para design, né? Sim. Uhum. Mas o storytelling está em tudo, né? Ele está em todo o discurso, está no discurso do vendedor, está no discurso do serviço, do atendimento, enfim. Então, eu acredito que até na discussão que eu tive prévia, né, É. dos ensaios prévios, até, por exemplo, lá na Itália, justamente, né, como é importante. Ali, por exemplo, eles não têm só criação. Essa empresa que Uhum. falou é uma empresa pequena e que ela não faz só criação própria. Ela trabalha também para os grandes, ela desenvolve o design, por exemplo, de outras marcas, inclusive marcas grandes, Dolce & Gabbana, Hermès, Uhum. enfim. Então tem ali um certo glamour do Sim. Uhum. quanto eles estão muito preocupados com a produção, com uma produção impecável, com um A atendimento qualidade. impecável, Uhum. não sendo para o consumidor final, mesmo sendo para o seu consumidor Empresa. intermediário, Uhum. que é uma empresa grande no caso. Então, como é Sim. importante isso? Eu acho que o treinamento, né, dessas empresas, e você tá treinando justamente esses empreendedores, né, a pensar um pouco melhor em toda Uhum. essa cadeia de valor, né, é muito importante. Esse atendimento, esse encantamento através do atendimento também, dessa história Sim. que conta, né, do teu serviço, da tua marca, é bem É. importante. Porque é o ambiente, né? Tudo tem que contar uma história, né? Daqui do Instagram, que é um contato que pode acontecer inicialmente aqui, e a Sim. pessoa vai te conhecendo, vai entendendo qual é a proposta do negócio, até o mundo real, né? Tudo tem que estar alinhado, né? Outro dia até escutei um depoimento que eu achei muito interessante, que a pessoa ia fechar um negócio num valor muito alto, acho que era em torno de R$ 100.000, e quando ela foi ver o site da empresa, ela falou: eu não fecho com essa empresa, porque o site era muito ruim. E ela não sentiu segurança. Então, tudo tem que estar muito bem alinhado e costurado, né, para entregar uma proposta de valor. Agora a gente tem que estar, né, e até as empresas pequenas, elas precisam estar em todas as plataformas de uma forma muito profissional, né? E mesmo que seja um trabalho artesanal, né, criativo, mas ele tem que estar essa exigência, né, do público de ver tudo, olhar os bastidores, como você trabalha, essa transparência. Isso é storytelling também. Se você tem uma boa É, história, por isso que essa empresa italiana,
tem uma boa história. Ela tem um histórico ali de 35, 40 anos do artesanal, do Made in Italy, Sim. mas feito de uma forma muito bacana. E ela conta isso, tanto para os Uhum. clientes como para os seus fornecedores também ali Sim. internos. É. Na verdade, você falou uma coisa muito importante, que é a questão dos canais, né? Uhum. Agora é uma coisa só, né? Eu acho que a pandemia ela tá mostrando para a gente, até porque Sim. muitas vezes você está impossibilitado de realmente, como agora a gente, de você comprar fisicamente, né? Então, qual é a alternativa, né? É pelo Instagram, é pelo WhatsApp, a gente aqui no É. Brasil muito Uhum. criativo também, né? Acaba desenvolvendo outras formas, né, de atendimento. Sim. Uhum. É muito da gente, né? Você que é uma empreendedora brasileira, 100% brasileira, é muito da gente correr atrás um pouco dessas situações mais limite, né? De você, às vezes, não ter tudo fechado. Recursos, né? Mas Recurso. você é criativa e encontra uma solução para Agora, isso. a gente, Uhum. a gente se estruturando um pouco, quer dizer, o ideal era quem já estava estruturado, né? Porque, por exemplo, É, online, quem não estava estruturado, um e-commerce, você não consegue pôr de pé tão rápido, né? Você não consegue, às vezes, é. se é uma marca que tem muitos produtos, muitos Leva um SKUs, tempo. você não tem Uhum. condição de colocar isso rápido, mas quem estava estruturado já há algum tempo, Ganhou ouvia, muito. Uhum. ganhou É. bastante. Quem não estava, teve ali um momento ali também de conseguir, meio no tranco, se estruturar e talvez começar a entender realmente esses outros canais, né? Essas Então, formas, né, de comprar online, mas entregar pessoalmente ou retira na loja. você não ter o ponto físico, né? Mas Isso. Uhum. como é que você pode fazer isso? O Instagram estava sendo uma grande plataforma. A gente Sim. Uhum. começou a ver, O outro dia, WhatsApp, né? vi no Clubhouse uma palestra encantadora só sobre live commerce, né? É. Agora o Clubhouse é mais uma Mais mídia uma para a plataforma para a gente para a gente conversar. conversar. Eu acho interessante para algumas estratégias ela funciona, enfim. Sim. Uhum. Você tem então ali o live commerce, na verdade nada mais é que a venda direta que a gente já fazia há muito tempo atrás, Sim. shops da Sim. vida e tal, mas É. como é que isso pode se transformar realmente num business, né? E tem muitas marcas, a gente teve aí exemplos de Dengo, Romanel, Lingerie, enfim, várias marcas nacionais que fizeram live commerces interessantíssimos, enfim. Sim. Uhum. Essa nova forma de atendimento, né? É possível. Uhum. Grande quanto para o pequeno. Então, É. estar conectado com o seu cliente, estar Entender atento. o que ele quer, o que ele precisa e tá ali, responder rápido, né? Porque eu acho que isso também é importante, né? Agora, o atendimento ele precisa ser praticamente instantâneo, né? Ninguém tem tempo para esperar e a gente tem todos os canais na nossa mão, Mas né? tem que escolher, não dá para sair fazendo tudo, porque muitas vezes É verdade. para entrar num live commerce ou ter alguma espécie de atuação que não faz sentido para você. Mas assim, Uhum. faz sentido eu estar abrir uma pop-up store, né? Agora puxando um pouco para o meu lado, né? Para o lado um pouco mais do retail design, enfim, da estratégia mais comercial, né? Você vai abrir uma loja temporária para você mostrar o seu produto, né? E ver qual é a reação. Então você vai para um lugar menor. Você já teve quiosque, né, Mer? Você sabe como é que é Já, verdade, já tive quiosque, loja, de atacado. É. quais são as vantagens e desvantagens. Às vezes, comercialmente é mais vantajoso, né? Você ter um quiosque para você mostrar alguma coisa por pouco tempo, né? Uhum. E eu sou muito fã da questão do um online mais
mais experiencial, vamos colocar assim, né? Mais humanizado e mais experiencial. Acho que a gente ainda tem um caminho muito grande a percorrer no online, né? Como Sim. experiência Uhum. de jornada de compra, né? A gente Pois pode. é, para alguns produtos, essa experiência, né, sensorial, presencial, ela é super importante. Então, É tem um caminho a percorrer ainda. como substituir isso, né? No, Isso, essa emoção, o toque, o cheiro, né? algumas coisas não dá, mas outras coisas você pode substituir visualmente, você pode substituir com jornadas 3D, enfim, a gente viu vários varejistas fazendo aí algumas tentativas de showrooms até para fornecedores. A Diesel fez no meio do ano um showroom para fornecedores em 3D, super bacana, enfim. Interessante. Uhum. Tá, não estávamos podendo nos encontrar, né? Sim, Como é que a gente dribla isso? Como é que a gente leva uma feira, um evento, né? Uma loja, enfim. Então, essa questão dos canais é muito bacana e muito importante também pensar, como sim. um caminho diferente, né? E eu vejo muito também os canais indo para um esquema de collabs, né, nos pequenos. Ou Sim, seja, antes o pequeno criativo, empreendedor, ele tinha só o site dele, mas agora ele pode entrar em plataformas, né, collabs, e fazer esse eventos e bazares e um monte de coisa com numa plataforma mais robusta, num grupo. Eu acho isso muito interessante também, né? juntar forças, né? A Juntar gente forças. grande Uhum. isso muito forte na Magalu, né? Acho que a Magalu nessa pandemia aí saiu na frente com os marketplaces para os pequenos, né? E Uhum. dando apoio aí a quem não tinha realmente um e-commerce e tal, mas o contrário também, os pequenos que estavam até começando a despontar um pouco em bazares, em feiras, que estava sendo cada vez mais Sim, as pessoas querendo consumir diretamente do produtor, né? diretamente consumir um produto de qualidade, como a gente estava falando no começo, talvez Sim, mais especial, mais mais artesanal, autoral, mais artesanal. Uhum. isso estava realmente muito forte, né? A gente só fisicamente agora ficou mais difícil Sim, ter a aglomeração da feirinha, né? Vamos dizer assim, mas a como ideia é muito bacana. E você está mesmo falando, quer dizer, hoje você tem plataformas que estão fazendo esse trabalho, né? sim. E Uhum. aí, como é que você vai colocar teu produto lá, né? Como é que você vai recortar, colar, né? Enfim, modo de É um dizer, desafio, é um desafio. como é que você vai deixar esse produto super bacana? Então, essa questão da linguagem hoje, e ela está mudando muito rápido, né? Como é que a Uhum. gente relaciona com as mídias sociais, qual a linguagem que essas mídias tiveram. Pra você ter uma ideia, eu já não vejo mais o Instagram, já não mesmo vejo mais o feed. Eu vejo só o story, Stories. né? Uhum. Então é isso, é quase um livro, né? É quase uma revista eletrônica, né? Você vai Sim, passando completamente. Uhum. e porque a gente desacelerou um pouco, né? A cabeça, a mente, mas por outro lado a gente quer tudo muito um pouco triado e Instantâneo. É. instantâneo. Uhum. Então Sim. essa E linguagem também acho que o Stories ele te aproxima do real, né? Porque lá no feed a gente coloca ou a gente vê mais a marca, a instituição, algo mais ainda controlado, né? E no Stories vem o autêntico, talvez seja isso, né? Vem uma coisa mais humana, né? Então, as marcas também têm que ficar atentas a isso, né? A trazer nos dois módulos aí do Instagram essa perspectiva humana, porque senão a gente se desconecta, né? Então é eu falei importante. um pouco sobre o serviço, né? O quanto é importante realmente agora, até como macro tendência, né? A gente pensar nessa conexão, né? Uhum. Com o serviço, com um atendimento super impecável, né? Super bem feito.
Mas nessa questão aí do autoral que a gente estava falando, a gente também já vinha observando, claro, isso mais fácil também com pequenos, né? Em grande escala Uhum. é caro e é difícil, mas Sim, produtos personalizados, né? Mais personalizados, onde você consegue dar o seu toque, né? sua Onde você experiência. Uhum. mostrar alguma coisa diferente, o que foi feito para aquela pessoa, enfim. Então, Uhum. de fato, essa proximidade, né, quer seja no serviço ou quer seja numa customização, numa personalização, né, de produto, a gente vai ver, acho que cada vez mais, né, como resultado aí desses tempos que a Esse gente está caminho, né, que a gente está fazendo. É. tendo, Uhum. novos processos, como você falou, a gente comentou bastante isso no evento também, das novas gerações, né? E eu acho que não só das novas gerações, eu acho que de forma geral da nossa nova relação com o consumo, né? A gente também está nos grupos É, a gente também está das aprendendo. Todas as gerações estão aprendendo e buscando se adaptar, né? esse de novo um nicho que super pouco explorado, né? Então para as empreendedoras que estão trabalhando aí com com os 50 a mais, 60 a mais, que hoje, né, são os novos 30, os novos 40, enfim, como Exato. mudou essa relação com o consumo. Então, assim, acho que mais do que só falar das novas gerações, dos milênios, que isso já foi muito batido, né? Quais são as novas relações de consumo, né? Na verdade, Uhum. acho que é mais importante até do que pensar só numa geração Classificado, né, em faixas etárias, né? Mas é um comportamento, né, o que a gente está falando. comportamento. Eu não sei se Uhum. você parou na fala da Todds, os três R's, né? Sim, eu O gostei bastante. Cycle, Uhum. Use e Reduce, né? Aham. Você ter essa mentalidade, né, de reciclar as coisas, de reusar, Reusar. Uhum. de E reduzir o consumo, né? Embalagens, menos embalagens, né? Menos deslocamentos. Então, acho que assim, até eu estava vendo isso, mesmo com as perspectivas de retorno em algum momento para a nossa vida normal, os voos empresariais não vão mais existir, porque as empresas também se responsabilizam pela emissão de carbono. Então, tudo isso é como que a gente enxerga hoje o nosso negócio, né? E a nossa postura, o nosso comportamento mesmo de consumo e de vida, né? De se adaptar. Então eu gostei muito quando ele falou isso, né? Que em qualquer tamanho de negócio essa reflexão é válida, né? Você mesmo conseguir que ter. seja numa empresa em pequenos núcleos, né? Você ainda não Sim, ou em partes. Talvez você não consiga fazer tudo, mas alguma coisa certamente você consegue fazer, né? Então, ter essa mentalidade, né? Eu acho que isso é um aprendizado para a gente também, né? Ter uma mentalidade educada, né? E ele falou sim, muito nisso, de educar o consumidor, né? Também exato. se comportar, e educar em vários sentidos, né? Educar em entender que um produto sustentável não é mais barato, mas e que talvez não vá ser igual àquilo que ele estava acostumado a consumir, né? Mas tem E, outras vantagens, enfim. sim, exato. E Educar coisa o consumidor a não querer sair com sacola, não querer uma embalagem de plástico, a como cuidar da comida na geladeira, se for o caso, né? Não usar mais Magipack, né? Educar o consumidor a quando vai num restaurante, que tipo de comida, que tipo de embalagem que ele também vai utilizar ali, enfim, é um processo completo, né? Agora, quando a gente fala em comida artesanal, também, que tipo de embalagem você vai querer receber em casa no seu delivery, né? Porque antes a gente recebia um delivery cheio de papéis e plásticos, né? E muito. agora, né? E Então é uma educação completa, né? vamos ver nessa segunda rodada agora também quem teve a primeira experiência bem delivery, como é que vai reagir aí, se preparou, né? Se fez a lição de casa. Mas essa É. questão que você estava falando, até foi mencionado isso também, essa questão da educação, né?
eu que também vivo um pouco esse lado acadêmico, né? A responsabilidade que a gente tem de formar cabeças, Consumidores. novos consumidores e cabeças pensantes, né? Na Sim. verdade, Todds, por exemplo, ela tem e várias outras, né? Tem as Uhum. academies, ou elas se juntam com escolas de moda, né? Então, essa é a beleza, às vezes, das marcas se juntarem a grandes escolas de negócio e de moda, né? E eles Sim. estão em trabalho com a St. Martins, você morou lá, você conhece bastante né, o cenário londrino e que os alunos podem começar a pensar num novo É. mundo. Mas se a gente Uhum. trouxer um pouco isso, mas eles são grandes, né? Uma marca global, tudo. Como é que a gente pode trazer isso para o pequeno, né? Mas talvez é o que eu falei, começar a envolver um pouco o pequeno na tua história, né? Se você tem uma Uhum. história Sim. para contar também, é, por que não fazer mentorias depois e chamar esse pequeno ou futuros produtores. Você sabe que nem tanto tem a ver tanto com moda, mas a beleza, a alimentação, elas flutuam. A gente Sim. bebe várias Uhum. fontes, né? Até para Wellness também. Uhum. ter essa ideia. Eu estava vendo uma menina que eu sigo até no Instagram que faz os macaroons, né? Sim. E ela está ensinando a técnica dela para outras pessoas lá no ateliê dela. Nossa, mas imagina, vai contar e tal. Então a gente sabe o quanto é difícil você montar um negócio, né? Estruturar um negócio. Exato. É. E isso também a gente passa na academia, mas eu vou contar para o aluno como é que eu vou. Eu acho que o conhecimento, hoje eu vejo com mais Ele tem que maturidade, ser ser compartilhado. Uhum. compartilhado e tem que ser bem compartilhado. Então, quando você fala de educar, não é só os consumidores, mas também toda a sua cadeia de valor, né? Educar um Sim. pouco Uhum. quem trabalha com você, quem pode ser alguém, alguma coisa que você pode ajudar, então pode até se tornar um outro negócio. Você chamar alguém Sim, sim. para Uhum. você monta, como é que você faz ali aquela artesanalidade, como é que você pode dar alguma dica É. de Muitas financeiro. pessoas, durante a pandemia, fizeram essa mudança, né? Ou abriram novas frentes, ou seja, elas eram especialistas num determinado assunto e se tornaram educadoras, professoras, sei lá, né? De alguma outra forma, né? Para minha própria irmã, Sim, médica, exato. com aquela Uhum. rotina, com aquele dia a dia do consultório, a pandemia trouxe outros olhares. Hoje ela está falando em lives, ela está Compartilhando conhecimento, conhecimento, está dando né? curso. Então, assim, é o se reinventar o tempo todo, né, de forma bem criativa e positiva, né? Então, essa questão do educar, acho que você tocou num ponto, acho que não só né, Eu acho muito importante quando a gente fala em educar, assim, olhando aqui para o lado da empreendedora, né? Geralmente, eu vejo que as pessoas são muito boas em produto, muito criativas no produto, conhecem seu produto, amam seu produto, mas fazer um produto bom é uma parte da história, né? Tem toda uma parte por trás que é empreender, né? Conhecer o seu mercado, conhecer o concorrente, conhecer os cenários que estão vindo, a tecnologia, né? A vida digital aqui, né? Que a gente precisa desse marketing agora, de saber usar essas plataformas todas. A empreendedora, ela é muito carente, ela não tem, né? Tanto que assim vieram tantos cursos. Acho que também a partir disso, né? A gente viu que não dá, a gente não aprende a ser empreendedor na faculdade. Agora até tem faculdade de empreendedorismo, mas é um complemento à sua história, né? vou virar aqui Então, um pouco perguntador, perguntas e respostas. Qual tem sido a maior dor assim, que você vê? A dor do varejista, né? Nos seus clientes, assim, em termos de puxa, não me sinto preparado nesse sentido. O que você acha que
que é a maior dificuldade, a maior desafio? Olha, eu vejo muito aqui no meu universo o planejar, entendeu? O planejar é uma dificuldade, porque assim, é, vem o imediatismo, o apagar incêndio, o atender o produto, cuidar da produção, que elas são muito boas na produção, né? E aí, toda a parte que conecta com a produção, que é vendas, marketing, tecnologia, né? Mesmo numa empresa pequena, a gente precisa de tecnologia. E como conectar tudo isso numa linha do tempo, num planejamento financeiro que também você possa cumprir, é um problema, né? Então, encontrar as suas metas e planejar para ir atrás delas, eu vejo que é a maior dificuldade, porque assim, não basta você ter um produto legal, né? Essa é uma parte da história. Assim, fazer essa conexão e se colocar no lugar da consumidora para entender como que você vai falar com ela e atender a necessidade dela, e aí sim planejar essa relação, viver essa relação, é o grande desafio, né? Então, e O plano também elas precisam se conhecer, né? Porque assim, quando a gente está empreendendo, a gente tem muita insegurança, a gente trabalha muito sozinha, né? E aí vem muitos medos, muitas experiências que dão muita insegurança, né, para a gente se jogar. E você não tem muito com quem falar. Então eu acho que é um pouco nesse sentido, né? muita solidão, muita solidão. Então, eu acho interessante, assim, além de buscar apoio, criar comunidades, que eu acho que por isso que os bazares e esses collabs vieram com tanta força para os pequenos, né? Porque é uma rede de sinergia e de apoio, Apoio, né? sim. Mas também trabalhar muito o autoconhecimento de você como pessoa, entendeu? Você entender que ali você paralisou porque você tem um desconhecimento, alguma situação que você não se sente confortável, mas apesar do desconforto, continuar, vai e faz, porque você precisa resolver, né? Então, eu acho que são assim as maiores dificuldades hoje dos empreendedores, no meu caso das empreendedoras, é trazer essa questão emocional e o empreendedorismo mesmo na prática, né? Eu acho que a palavra autoconhecimento, tanto conhecer o cliente como se conhecer, né? Sim, Estava é, conversando bastante com um dos designers lá, o último módulo, né, do nosso evento essa semana, o Elia Frantinella, que é um jovem designer italiano, enfim, e como é difícil lá também, né, numa terra de grandes nomes da moda e também tudo de uma uhum, indústria muito do Made in Italy, realmente você se colocar e ser relevante, né? Não é muito fácil lá também. Aí eles têm um espírito menos empreendedor, né, do que a gente. A gente, o brasileiro, realmente tem um espírito mais é, empreendedor. Mas ele estava contando, ele é super criativo, mas que ele tem uma rede de apoio, né, que dá esse suporte um pouco. Ele soube identificar, né, quem que vai ser o meu comercial. Ele faz um pouco de tudo, né? Realmente, uhum. você falou de fazer um pouco de tudo e É uma dor, né? Nossa, né? Do empreendedor. mas você saber identificar realmente quando você não pode fazer tudo, onde que eu vou ficar só na criação mesmo, É. ou Aí eu vou ser. Por isso que algumas sociedades são muito boas, porque elas se complementam. Então, sim, naquilo que você não é tão talentosa ou tão segura, você tem o outro ali para te apoiar. Ou não, né? Mas aí é muito importante você saber os seus limites e ir atrás, porque ou você vai buscar conhecimento, ou você vai buscar uma mentora, ou um irmão, alguém para conversar e te ajudar. Porque se parar, o negócio não sai do lugar, você fica ali e aí o negócio não cresce, né? E aquela sensação de frustração horrível de que não está acontecendo, né? E é por isso, porque normalmente não tem uma ação, não tem um planejamento, né? Mas é muito interessante, né? Eu acho que o lado emocional e psicológico sim. da gente,
Porque o outro dia eu até estava fazendo uma reflexão dessas com uma cliente minha, eu falei, olha, os CEO, os chefes lá, os CFOs, né, das empresas, nada mais são hoje que mentores, né, dentro das empresas. Eles estão lá para trazer reflexão, organização, motivação, inspiração, né, para as empresas. Porque quem está fazendo o trabalho não são eles, né? Eles estão ali colocando as coisas e dando os caminhos, né? O empreendedor, ele não tem essa figura, ele é tudo, né? Então, como é importante se unir, fortalecer grupos. A pandemia trouxe isso porque a gente ficou mais isolada ainda, né? Então, essas comunidades de empreendedoras, café empreendedora, né? É natural que isso aconteça e eu acho super legal, né? E você tem, assim, a possibilidade até de se conectar com pessoas de outros lugares, né? Sim. Mas buscar redes de fortalecimento, buscar redes de apoio, buscar pessoas que complementem seu conhecimento, né? Porque sozinhas é muito difícil, é muito mais difícil, muito mais demorado e arriscado, né? Mas a ideia, assim, é trazer também sempre esses conceitos novos que a gente vai vendo, né, Lu? Sim. Como foi esse webinar que você falou, que foi super interessante. Foi uma troca rica e ver que a grama do vizinho não é mais verdinha, muitas vezes. E que você pode trocar, puxa, deixa eu pegar o que eles têm de legal, o que eles têm de bacana, talvez a qualidade, né, a excelência desse trabalho até artesanal levado às últimas conclusões. Então, o Made in Italy é um pouco em relação a isso, né? Você ter orgulho ali de uma tradição, de uma fabricação bem feita, enfim. Claro. Uhum. Isso a gente sente muito que veio para o Brasil através da imigração, né? A gente tem muito isso aqui também. A gente tem tantos imigrantes, não só italianos, mas europeus. A comunidade italiana é grande também, então a gente sente um pouco isso. E a gente levar a nossa resiliência lá para eles também. Eu sinto que é uma vibração, uma questão de encarar o empreendedorismo, encarar o negócio, os medos, as coisas de você se lançar sozinho, que talvez eles não tenham assim de forma tão presente. Os próprios alunos acabam. A gente tem alunos aqui que muitos abrem suas próprias marcas, né? Uhum. Pequenas e tal, mas abrem. Lá é mais difícil. Lá não. Uhum. Acaba o mercado de trabalho mais formal. Europeu, né? Uhum. Ou porque não conseguem trabalho, enfim, mas eles não têm tanto esse espírito de empreendedorismo. Empreendedor. Uhum. Eles também têm um estado que dá mais apoio, né? Então é mais confortável a situação deles. Aqui não, a gente tem que correr. Talvez. Né? Mas os impostos são altos, né? Como eu te falei, estavam falando entre fazer uma produção realmente hoje fora de lá e fazer ainda com todos os impostos e os encargos que você tem que pagar ali, não é fácil, né? Você manter essa artesanalidade, essa sustentabilidade do seu negócio também. Mas a troca aqui foi muito rica e eu acho que como macro tendência, assim, ficou a gente poder refletir um pouco realmente sobre esse local, né, o feito localmente, as colegas. Local, consuma no seu bairro, consuma localmente, usar os 3 R's, né? Os 3 R's, a sustentabilidade do negócio em si, não só do material, mas do negócio, das relações, da história ali que você está contando, da tua produção, da tua marca, do storytelling, é você fazer essa amarração aí coerente, né? Coerente, ser coerente como marca, né? E o próprio storytelling pode ser também educativo, que acho que é o que você ia complementar, né? A parte da educação. Mas ele também pode trazer esse conteúdo de mostrar a importância, o valor do artesanal, do feito aqui, né? E que as pessoas entendam o que está por trás disso, né? Que não é porque é feito em casa que é mais barato, né? As pessoas às vezes também têm essa mentalidade, né?
entender a filosofia que está por trás. Esse algodão é orgânico, ele foi confeccionado Isso. de uma outra forma, ele demorou tantas horas para ser feito, eu deixei de gastar tantos litros de água porque eu fiz uma tintura, usei um Sim, a processo seco. Uhum. diferente, ou eu usei uma fibra vegetal, ou o processo foi de produção daquela peça foi feito de outra forma, né? Essa história contada, ela é muito poderosa também como arma aí, né? Como marca. Para uma construção de marca. Uhum. Perguntou muito para mim como potencializar. Acho que essa é a pergunta também que o pequeno empreendedor sempre faz, né? Como é que eu posso potencializar o meu negócio, potencializar a minha marca, né? Não é sair fazendo o sol sustentável e É, encarecer o seu produto, é você ser coerente. Para mim, acho que a sustentabilidade ela está às vezes muito mais aí na coerência do que é. propriamente só no uso de materiais sustentáveis, né? Então, E não acho que isso fazer coisa simples, né? Separe seu lixo, compre algum ingrediente, alguma coisa reutilizável, né? ou Faça. ou o jeito que realmente, dentro de uma marca, o jeito se eu tenho funcionários, o jeito que eu trato os funcionários, o jeito que eu Total. falo, Uhum. sempre, talvez foi também muito sozinha, mas você tinha ali uma rede de gente te É, ajudando. tem uma aqui com a gente, a Mariana. É, Né, Mari? é, a E Mari. como é que nessa sua rede via então, né, essa tua história, né? Como é que você envolvia essa rede também, né? Então, Então, isso a gente faz, né, quando a gente consegue ser transparente, claro, com os nossos objetivos. Aí as pessoas entendem para onde você está indo e compram ou não a sua ideia, porque também nem sempre a sua ideia é a melhor para aquela pessoa, né? Então, mas a gente, assim, eu acho que o lado ruim também é que a gente tem visto, infelizmente, esse discurso do sustentável como uma moda, né? Então, com isso certeza. Por isso que é um comportamento, né? E você tem que passar ele, você dando o exemplo, né? Começando por isso. Quando você tem um negócio e funcionários, você é o primeiro na cadeia a inspirar e fazer, né? então, Mas tem acontecido, né, da gente ver, às vezes, cases ou exemplos de empresas que não é real, né? Mas o consumidor está é, muito. Ele e não dá para enganar todos por muito tá, tempo, como eu falo. tá. Ele cada vez mais ele vai perceber quais É, empresas que vão usar a sua cadeia de valor ou não para apoiar, sim, para tentar é. os, os seus, os seus propósitos, enfim, mais do Uhum. que só usar materiais. Então, acho que o resumo é um pouco isso. Não é só uma questão de materiais, né? Não é só uma questão de puxa, uso matéria-prima orgânica. Não, é o É processo. tudo, né? Uhum. Vida, como é que você se vende como história, se você tem uma história, se você tem uma história mais artesanal. E na questão da artesanalidade, que a gente discutiu lá de quem trabalha dessa forma, como é que você envolve toda essa cadeia aí para ter um produto rentável, bacana, E experiencial. longevo, né? Que você consiga viver disso por bastante tempo, que ele não dure um período, né? É um negócio, né? A gente não pode Uhum. dizer que são negócios. Você mesmo falou, a preparação, né, de você entender o teu mercado, entender o teu consumidor, entender como é que você está inserida, você nunca pode esquecer. Isso é um negócio, né? Você tem É, que estar é muito atento. cabeça de empreendedor. Você é craque no produto, ou na venda, mas você tem que ter cabeça de empreendedor, né? É o que eu falo agora, até dentista, né, tem que ser empreendedora, porque ela tem que se vender, ela tem que comunicar, ela tem. Então todo mundo tá nisso, né? É uma mentalidade mesmo, né? Para mudar. Sozinho Lu, aqui. Meu colega aqui, Marcos Morrone, que legal. também é lá da nossa luta aí do retail design e super Annelise também, Tá entrando. Uhum. e são muito conscientes de todo esse processo.
E aí, quando a gente leva isso também para o nosso dia a dia de projeto, de projetar também esses novos espaços, experiências, não só físicos, mas também digitais, enfim, para esse novo mundo, né? A gente tem que Sim, estar consciente de tudo isso. Então, no fim, está sem tudo dúvida. Tá tudo interligado, conectado. conectado, É, até na forma como a gente projeta, na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente ajuda essas marcas, né? sim. Porque nós também somos terceiros dessas, muitas vezes, desse processo, né, das marcas, e tem que ser levado em consideração. E a gente então a gente está bem sempre muito antenado, né, Anny, com para onde que as coisas estão caminhando, né? A gente é realmente um antropólogo aí de É, comportamento, de né? E a gente comportamento de consumidor. tem que ser, É, tem que ter realmente esse estudo, não só um feeling, mas um estudo e uma é. percepção de Uma para onde sensibilidade, né? E gostar de gente, entender de gente, né? Muito importante, né? exatamente. Então, complementando também, que você estava falando dos fóruns, né? Os fóruns Uhum. são importantes para isso, para a gente fomentar esses webinars, os fóruns, para a gente fomentar um pouco essas discussões e para a gente ter insights juntos, né? Para a gente poder ter um mundo, Claro, no fundo, ter um mundo melhor. é isso mesmo. Que legal, Lu. Você quer deixar seus contatos? Você quer contar Olha, aí para as pessoas? Instagram é Lu Campilha, né? Uhum. Tô começando também a usar o Instagram aí de uma forma também talvez um pouco diferente do que eu usava, né? O Instagram hoje é realmente uma forma de comunicação muito bacana e muito forte, né? Então E podem que a gente tem que mostrar o nosso lado pessoal e profissional. Obviamente, o pessoal, você mostra o que você quer, assim como o profissional, mas somos humanos, fazemos negócios com pessoas, né? Então, tá tudo, como você falou, interligado, né? e Então, gostaria muito que a sua mentoria e o pessoal que você acompanha puder ter isso em mente, porque a gente conversou aqui um pouquinho hoje, mas sim. Uhum. a sustentabilidade do negócio, né? Não só Exato. ser Não sustentável só é do produto, né? Como a gente estava ter, falando, dos ter essa componentes. consciência das várias esferas aí para você poder ser relevante. Senão tem muita concorrência em todos os aspectos, você Sim, não sempre consegue. vai ter alguém com uma tecnologia ou algo mais, e a gente tem que ser o todo, né? Mas estou Muito aberta bom. a qualquer pergunta depois, não sei se o pessoal. Obrigada, Valéria. Que o pessoal queira falar, Isso. tem Uhum. depois, a gente está. Podem colocar. Esse meu espírito de professora me faz sempre querer responder muito as perguntas, as inquietações aí do público em geral. É. Então, é Muito isso. bom. As pessoas podem mandar ou aqui no próprio. Eu vou colocar agora a live, né, no IGTV, então podem mandar ali as perguntas ou direto para você ou para mim, né? Direct. Mas é muito legal. Eu acho que essa é a primeira de algumas vezes que a gente vai falar, porque a gente tem muita coisa para Muito trazer, bacana. É. muitos anos de experiência, história e curiosidade, Planos e né? planos, e curiosas. Acho que esse é o grande segredo também. Nunca parar de ser curioso, né? Uhum, Investimento exato. novas, É, né? muito bom. Lu, obrigada. Boa Obrigada a noite você. para todos aí que estão participando e Até a ficamos à disposição aí para conversar com vocês quando vocês quiserem, tá bom? próxima. Obrigada, Boa viu? noite, tchau.